tarde, amigos. Nós recebemos com muito prazer Alexandre Rodrigues da Silva, que é o novo superintendente da Polícia Rodoviária Federal. Então, Alexandre, qual é a finalidade principal da Polícia Rodoviária Federal? A finalidade da Polícia Rodoviária Federal, ao meu ver, é salvar vidas. Então, a missão principal da PRF. Então, e a missão do superintendente da PRF é fazer com que os servidores de Pernambuco consigam cumprir essa missão, que é muito difícil, óbvio, que a gente sabe que o trânsito, que é o nosso trabalho principal, ele tem 3 vertentes, né? A segurança viária, principalmente, ela tem 3 vertentes, que é a conduta, a infraestrutura viária e a presença do Estado. Então, nesse tripé, a PRF trabalha com os parceiros exatamente para conseguir salvar as vidas necessárias no trânsito. Como foi sua carreira na Polícia Rodoviária? Iniciei na PRF em 1994. É interessante também informar que minha formação é música. Então, não tem muito a ver com a polícia, né? Então, mas a PRF, ela é uma carreira inclusiva, né? Para você entrar na PRF hoje, você tem que ter nível superior, qualquer curso. Então, hoje na PRF, você tem matemáticos, músicos como eu, filósofos, desenvolvedores de sistemas que desenvolvem para a PRF. Então, é uma polícia inclusiva. Aí, a minha carreira, não diferente, foi paralela entre música e policial. Trabalhei, nesses 28 anos, eu trabalhei em todo o estado de Pernambuco, assumi algumas funções, trabalhei no sertão durante 8 anos, isso é um desafio muito grande, no Polígono da Maconha, num trecho lá muito, muito perigoso na época, né? Hoje não menos perigoso. E, com o passar do tempo, fomos desenvolvendo nossas atividades na área de RH, na área de corregedoria, na atividade finalística, onde eu estava quando assumi a superintendência novamente, depois eu explico por que novamente, e assumi de novo o desafio de assumir a superintendência de Pernambuco, depois de 28 anos de casa. Por que novamente? Eu fui superintendente da PRF no período de 2018 a 2020. Período que não foi tão fácil, porque a gente teve mudança de governo, pandemia. Então, e na pandemia, com o início da pandemia, a atividade policial, assim como médicos, enfermeiros, zeladores, eles não param. Então, o desafio da PRF na pandemia, no início da pandemia, eu estava como superintendente da PRF até junho de 2020, que foi o início da pandemia. Então, foi um período extremamente desafiador, porque todos os dias os protocolos se alteravam e a gente estava com a preocupação de salvar vidas, que é a nossa missão, e manter as vidas dos policiais, porque muita gente morreu na pandemia, muitos profissionais morreram, mas eu fico grato em dizer que a PRF teve pouquíssimas perdas por causa dos cuidados com as medidas necessárias de emergência. O policial matou o músico ou o músico continua? Não, o policial não conseguiu matar o músico, graças a Deus. Então, hoje, para não dizer que eu não estou atuando na música, aí eu toco um violãozinho numa missa, que é uma missa semanal, que eu já participo da missa e já toco. Quer dizer, eu faço o que gosto e participo de uma ação que é importante, né? A questão da religiosidade para quem acredita. E minha posse será no dia 4. Faço questão da sua presença lá e o senhor vai ver que vai ter música na minha posse. Mas vai ser surpresa. Não vou tocar, né? Infelizmente, mas vai ter música e eu acho que vai ter surpresas. Então vai ter surpresa. Vai. Então, Alexandre, quais são as principais infrações que a Polícia Rodoviária Federal flagra nas estradas? Ultrapassagem proibida em pistas simples, né? Porque, na realidade, as pistas duplicadas, aqui na região metropolitana, a maioria, você não tem esse problema, tem outros, que é o que nós vemos em alguns acidentes,
colisões traseiras, em pistas duplas, né? Que aí você tem duas faixas no mesmo sentido. Você tem mais problemas com colisões traseiras, que aí vem o excesso de velocidade. Então, eu já estou trazendo aqui algumas vertentes. Mas o que mata mais são colisões frontais em pista simples, que é exatamente a autuação de ultrapassagem proibida, excesso de velocidade. Olha, andar no acostamento é irregularidade. Tem duas... Ninguém obedece. Tem dois tipos de irregularidade em andar no acostamento. E as duas são extremamente onerosas para quem faz. Então, é bom que fique esse alerta aqui. Tem duas. Ultrapassar pelo acostamento, porque tem usuário que ele simplesmente pega o acostamento, ultrapassa o veículo e volta. Isso é uma infração. E transitar pelo acostamento, que é o mais comum nesses feriadões, principalmente, que você tem as duas faixas ocupadas e a pessoa opta por cometer a infração para chegar mais rápido do que os outros. Isso é mais sabido, né? Normalmente acha-se mais esperto, mas muitas vezes provoca acidente e, inclusive, às vezes é vítima neste mesmo acidente. Por isso que a PRF bate muito nisso. O usuário não gosta. O usuário, ele diz que é uma indústria de multa. Não existe indústria de multa. Por quê? Na realidade, isso é uma prevenção. Você tá informando. Quando você disponibiliza uma autuação muito alta, muito cara, é exatamente pelo risco de morte. O preço da infração ele é compatível com o risco que ela provoca. Então, ultrapassagem proibida hoje, em pista simples, é quase R$2.000. Então, o usuário não gosta. Mas ele pensa quando vai ultrapassar R$2.000. Ele, às vezes, não ultrapassa, não por causa da vida dele, mas por causa mexeu da no infração. bolso. Isso, exatamente. O uso celular é muito motivo de multa nas cidades. Nas rodovias também, o uso do celular é perigoso. Isso. Quanto maior a velocidade, maior o risco do uso do celular. Por quê? Nas cidades, você está próximo do semáforo, por exemplo. Às vezes, você tem uma pequena colisão traseira quando você está distraído no celular. Mas, na estrada, a 120 por hora, 1 segundo de celular ele pode provocar um acidente com a pessoa que está utilizando e ele pode se ferir gravemente. Quando chove, doutor Alexandre, é preciso que o motorista tenha cuidados extras? Na chuva, com certeza. Que é aquaplanar, o que diabo é isso? Aquaplanar é o seguinte, você tem uma pista que ela não é tão lisa, né? O correto ela não ser tão lisa exatamente para ter o atrito com os pneus do carro. Quando você tem uma lâmina de água ali, você perde esse atrito. E se o que é aquaplanar é você frear o veículo e ele não responder. Ele simplesmente desliza e, obviamente, não vai... a direção não vai ser respondida, porque ele está livre. Então, ele vai para onde a trajetória mandar. Vai bater, ele vai colidir onde a trajetória estiver encaminhando. Então, não tem controle sobre isso. Olha, por mais absurdo que isso possa parecer, ainda tem gente que anda sem um cinto de segurança. Isso é uma coisa tenebrosa, né? Isso. A gente, inclusive, ainda não é científico, mas a gente aqui em Pernambuco tem um estudo na área de segurança viária para tentar provar o seguinte. Aqui em Pernambuco, a gente não está conseguindo diminuir expressivamente a quantidade de acidentes pelo fluxo, mas a gente está conseguindo diminuir a quantidade de mortes. O que é que a gente está tentando vincular isto? A educação para o trânsito. Quando você educa o motoqueiro para andar de capacete e o usuário de veículo para andar de cinto de segurança, mesmo que ele se acidente, vai ser menos gravoso. Então, ele pode até se ferir, mas ele não morre. Sem cinto de segurança, numa colisão, numa rodovia, a 120 por hora, a probabilidade de você ser arremessado para fora do carro é enorme. Então, a gente considera, veja, ainda é empírico, a gente considera que a gente está diminuindo mortes com educação para o trânsito. E, óbvio,
Com repressão, autuação. A gente tem sempre, nas nossas rodovias a ação repressiva de autuação. Então, isso... Nas cidades, os motoqueiros causam muitos problemas e morrem muitos. Nas estradas também os motoqueiros são problema. Vou lhe dizer um dado que eu peguei ontem do pessoal da operação. A gente teve, no ano passado, o primeiro lugar em mortes foi colisão frontal, que eu estava lhe dizendo. Salvo engano, tivemos 87 mortes em Pernambuco em colisão frontal. Foi o item, né, no acidente de trânsito que mais gerou mortes, infelizmente. E, em seguida, temos atropelamentos, que isso é outro problema que depois a gente desenvolve, e motociclistas, que a gente chama de saída do leito carroçável. Você sai da pista... Leito carroçável, o nome é horrível, né? Eu não gosto de usar também, não. Mas assim, tá no técnica lá, leito carroçável é toda a pista, né? Então, saiu da pista, a gente chama, sair da pista. Saída de pista, normalmente, é o motoqueiro que vinha com muita velocidade e perdeu o controle. E nós temos isso aí, pelo menos, em terceiro lugar. Nas mortes, inclusive. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Alexandre Rodrigues da Silva, que é o superintendente da Polícia Rodoviária Federal. Alexandre, é muito comum a gente ver o helicóptero da Polícia Federal, Rodoviária Federal, fazendo trabalhos de levar pessoas que tiveram acidente nas rodovias. Qual é esse trabalho dos helicópteros? A PRF tem operações aéreas há um bom tempo já, né? Pernambuco é um dos precursores disso aí. E hoje, o trabalho da PRF hoje, em operação aérea, tem dois vieses. Tem o aeromédico, que é um convênio com o SAMU, doutor Leonardo, que é parceiro da PRF há muito tempo. E eu acho que é uma referência Ele só vive contente dentro do helicóptero. Exatamente. Então, hoje ele está tirando plantão conosco. Hoje não, no dia de hoje. Mas hoje, eu digo, nos meses aí que se seguem, ele está tirando plantão. Nós recebemos uma aeronave nova, o Koala, e ele fez questão de ir lá fazer a adaptação, junto com a PRF, nesse helicóptero. E aí a gente tem um trabalho muito forte de aeromédico. Por quê? O tempo do socorro, ele vai definir a vida ou a morte de uma pessoa. Entendeu? Tivemos um acidente agora há pouco, com um engavetamento, em que usamos o helicóptero da PRF e o helicóptero da SDS, porque foram múltiplas vítimas, com ferimentos graves. Graças a Deus, não teve morte. Mas um acidente grave e, inclusive, os socorristas do SAMU, que compõem nossa aeronave, estavam juntos. Então, outro viés é o criminalidade. A gente combate ao crime na aeronave e faz erradicação de drogas no sertão do estado. Aí tem uma série na televisão que mostra a ação da Polícia Rodoviária Federal, principalmente lá em Curitiba, que para os carros e prende cheio de muamba, né? Isso. Também é a função da Polícia Rodoviária. Com certeza. Pronto, nos dias aí, pouco atrás agora, nós aprendemos aqui em Pernambuco, então não precisa nem tão longe. Aqui em Pernambuco, o sertão é recordista em apreensão de droga e cigarro contrabandeado. Então, a PRF tem esses vieses, além de ter vieses de direitos humanos, muito importante, que depois a gente pode explorar um pouco. A gente tem um trabalho de uma polícia inclusiva, de uma polícia cidadã muito forte, mas a repressão ela é implacável. A PRF, pronto, nesses dias aí, 36 quilos de maconha em Serra Talhada, no carro, como se, a pessoa circula como se não fosse ser parada. Então, isso o usuário, óbvio, o infrator, o criminoso, ele conta com a ausência do Estado. A Polícia Rodoviária Federal também foi responsável para prender aquele pessoal que estava com trabalho escravo no Rio Grande do Sul. Excelente ponto.
ali foi uma ação, para mim, digna de referência elogiosa. Eu já falei isso para o diretor da PRF, eu acho que o pessoal deve ter. Por quê? Ali foi uma ação, eu peço um pouco mais de tempo só para falar sobre isso, mas é muito rápido. As pessoas que fugiram do cativeiro, entre aspas, cativeiro não, era um barracão que eles trabalhavam, fugiram em 2 grupos. Um dos grupos foi para uma cidade que tem um posto da PRF. E um deles falou num grupo de WhatsApp com uma pessoa da Bahia pelo o que estava acontecendo com eles. E a pessoa da Bahia mandou para o 191 da PRF. Aí esse contato foi tido com o Rio Grande do Sul e o colega da delegacia conseguiu identificar essas pessoas e conseguiu trazer as outras 3, as 6. Entrevistaram, entraram em contato com a Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho e em menos de um dia fizeram uma operação e teve aquele resgate sensacional de mais de 100 pessoas do trabalho escravo do Rio Grande do Sul. Olha, outro dia eu vi na televisão a Polícia Rodoviária recebendo crianças autistas. Botou autista no helicóptero, no carro, uma alegria enorme. Há um trabalho da Polícia Rodoviária de auxílio à criança autista? Pronto. O que eu estava ali falando antes da capacidade inclusiva da PRF e da busca nessa inclusão são exatamente esses projetos. O projeto PRF Amiga dos Autistas é um que eu vou falar e o outro que o senhor deve conhecer também é o Policiais contra o Câncer Infantil, que é um projeto nacional também. Então, mas sobre o autista, o projeto dos autistas, iniciamos há pouco tempo, mas já tem frutos. Já tivemos palestras nacionais, recebemos em Pernambuco aqui um palestrante muito bom, falando sobre autismo e levamos as crianças, porque o autista, ele tem uma dificuldade com algumas situações. Por exemplo, muito barulho, né? Muita informação, muita luz, muita cor. Então, isso é trabalhado. Então, a gente trouxe um especialista com eles para eles trabalharem essas potencialidades e se adaptar a isso. E com relação ao projeto Policiais contra o Câncer, que já é consolidado, eu já raspei a cabeça por vários anos lá no GAC, doutora Vera, nossa parceira, que é quem criou o GAC, né? Grupo de Apoio à Criança com Câncer, aqui em Pernambuco. Então, a PRF, ela busca. Ela busca o quê? Mas por que isso? É para humanizar o policial, para ele saber que não é um super-herói e para levar para a sociedade que o policial é um humano também. Então, esses vieses da PRF na área de direitos humanos e de inclusão não é por acaso, é para buscar trazer o policial à sua condição humana. E como músico, eu não poderia deixar de garantir que esses projetos funcionem em Pernambuco e estimular. O senhor tem uns funcionários que o senhor paga salário especial, que é a comidinha. Tem uns cachorrinhos lá, né? Sim. Temos o canil da PRF. Trabalha direitinho os cachorros? Trabalha e tem aposentadoria. Tem? Tem. Depois dos 8, 9 anos, salvo engano, eles são aposentados, recebem um certificado. Mas ração, a ração de alta categoria. Claro. A gente tem veja, é interessante porque a gente compra os cães, é caro, não é barato, são cães especializados e a gente tem contratos de veterinário e ração nos padrões exigidos. É muito importante. O salário dele não é baixo, não, né? Nada. Custa caro a polícia. Mas eles produzem, o cão, ele nos ajuda a encontrar droga nos veículos, né? Armas, porque tem cão que ele tem um faro para pólvora, para droga, é interessante. É um trabalho técnico, o trabalho dos cães. Tanto que quando a gente compra, a gente tem que ter os colegas que vão formar os cães e junto com o servidor que vai trabalhar com ele. É uma dupla. Agora, a Polícia Rodoviária Federal, doutor Alexandre, também tem sido usado constantemente quando é retirado um coração, outros órgãos, por exemplo, em Caruaru, e vem para fazer o transplante aqui no Recife. E há um tempo para que esse órgão da retirada para fazer o implante e é utilizado o carro da Polícia Federal. Ele sai abrindo o caminho todo para que esse coração, esse rim, esse fígado consiga chegar. É outro trabalho maravilhoso da Polícia Rodoviária. Excepcional. O helicóptero também é usado,
mas às vezes não está disponível. E às vezes é à noite. O helicóptero tem mais dificuldade de circular à noite. Então a gente faz em viaturas mesmo. Vou dar um exemplo meu, eu estava trabalhando no posto de Igaraçu, antes de assumir a superintendência, e na época do Covid ainda, um cidadão do Rio Grande do Norte, de Natal, ele precisou vir com aquele pulmão, entre aspas, aquele pulmão artificial, e tem um tempo para isso. E a gente fez essa escolta dele, como não tinha helicóptero, de Natal até o Hospital Português. Eu fiz o final da escolta, que foi da divisa da Paraíba até o Português. A gente saiu de lá de 18 horas, chegou no Português antes das 19. Foi muito rápido, mas assim, é preciso muita perícia para fazer esse deslocamento. Graças a Deus o cidadão está bem e a gente fica feliz por isso, porque na realidade a gente salva vidas. Tanto a pessoa como um órgão, que é comum, muito comum a gente levar no helicóptero, porque é mais rápido. Usar para salvar vidas, né? Exatamente. E esse cigarrinho? A Polícia Federal pega de vez em quando esse cigarro feito no Paraguai e que chega, pessoalmente, que eu não sei porque, Caruaru gosta de comprar muito esse cigarro, mas a Polícia Federal está sempre de olho. Tá, a gente tem um trabalho, principalmente nos estados de fronteira. Então, muita coisa já fica lá. Eles conseguem interceptar, porque hoje a gente tem ferramentas de inteligência que a gente monitora placas de veículos. Então, pela circulação do veículo, você sabe o trabalho que ele faz. Então, e a gente sabe que o trabalho é ilícito, então a gente já consegue monitorar. Mas, há 2 semanas atrás, mais ou menos, a gente pegou em Petrolina 2 carretas, agora no Rio Grande do Norte 3, 2 carretas lotadas de cigarro contrabandeado. E isso é um problema de saúde pública também. E o cachorrinho pega cigarro? Não. Porque ele pega droga e arma, né? Na realidade, ele tem, eu não sei, agora você me pegou, viu? Ele pode já ter. Porque na realidade é o seguinte: o cigarro, ele não é escondido tanto. Ele é levado como carga e espera ser imperceptível, né? Ele espera. Não. É diferente da maconha, da cocaína, que você esconde, porque vale a pena você, por exemplo, com 30 quilos de cocaína, que a gente apreendeu em Petrolina agora há pouco, é mais de R$1 milhão de prejuízo para o tráfico de drogas. O cigarro, ele é barato, então tem que ser carreta. Então, ele coloca numa carreta, a gente não precisa nem de cão para fazer esse trabalho. Por quê? Quando ele está escondido e a gente desconfia, pelo próprio cheiro o policial consegue sentir o cheiro do tabaco. Quando ele está escondido em algum lugar, mas ele não pode ser tão escondido porque o volume é grande, para valer a pena, porque é barato o cigarro, né? E o Serviço de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal detecta quais são as estradas mais perigosas de Pernambuco? A gente tem um trecho ali de Garanhuns, exatamente, a BR-423 e a 424, eles concentram a maior parte dos acidentes. Por quê? Acidentes com mortes. Por quê? São colisões frontais. São provenientes de ultrapassagem proibida e que aí vem naquela questão que eu lhe disse. Os equipamentos que são usados, eles são limitados. O cinto de segurança, né, o capacete, ele está limitado a uma colisão menor. Uma colisão frontal, a velocidade dobra, né? Se você vem com 100 e o outro vem com 100, fecha em 200 quilômetros a colisão. Então, é muito difícil um cinto de segurança conseguir dar conta de proteger o corpo da pessoa. Mas a inteligência, já que o senhor falou de inteligência, ela tem feito um trabalho que aí eu volto um pouco para direitos humanos. A inteligência da PRF, ela, junto com porque, na realidade, a atividade fim da PRF é o cara que está na pista. Aquele cara que está nas viaturas, no trecho, atendendo acidentes, fazendo as alcoolemias, né? Você chega num acidente, o cara tem todo o acidente da PRF, todos os usuários têm que soprar o etilômetro. Mas, rapidinho, voltando. A inteligência tem um trabalho que ele está à frente, junto com direitos humanos, que é o projeto Mapear. Ele mapeia pontos de vulnerabilidade para exploração sexual de crianças e adolescentes. Isso é um trabalho
um dia que eu venho aqui novamente, a gente pode conversar sobre isso. Muito bom. É um trabalho que a PRF mapeia pontos vulneráveis para que crianças e adolescentes não sejam vítimas de exploração sexual. É trabalho de inteligência e da atividade fim. Que é outra ação da Polícia Rodoviária Federal, importantíssima, né? Porque esse lado social da Polícia Rodoviária Federal é forte, né, não? Isso. A gente tem, assim, por exemplo, muita chuva no trecho de Palmares e Ribeirão, ali aquele trecho, e cidades ficaram ilhadas. A gente proativamente já faz levantamento de parceiros como Atacadão, outras instituições que dizem, precisamos arrecadar alimentos básicos para pessoas que estão em estado de necessidade. Em uma semana a gente consegue arrecadar 20, 30, 40 toneladas de alimentos, água, que é o principal, e levar para esse pessoal. Então, isso é um trabalho que está à margem da rodovia. Como é que a gente não vai se dar conta disso, né? Se está à margem da rodovia, a gente está vendo as pessoas ali, sem condições nenhuma, numa situação de calamidade pública. Nós queremos agradecer ao doutor Alexandre Rodrigues da Silva, dar os parabéns pelo trabalho que ele já realizou e realiza agora como superintendente da Polícia Rodoviária Federal de Pernambuco. E vamos trazer o senhor outras vezes para falar dessas outras ações da PRF. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.